O jejum é a prática de se abster total ou parcialmente de alimentos por um período específico e com um propósito definido. Esta prática tem sido uma constante na história da humanidade, sendo adotada por todas as épocas, nações, culturas e religiões. O jejum pode ter um propósito espiritual ou até mesmo medicinal, pois proporciona benefícios físicos significativos através da desintoxicação que ocorre no corpo. No entanto, nosso foco aqui nesse vídeo é o jejum conforme descrito na Bíblia. Atualmente, muitos cristãos não estão familiarizados com o que a Bíblia ensina sobre o jejum. Eles receberam um ensino equivocado ou não receberam instrução nenhuma. Acredito que a igreja atual está dividida entre dois extremos: os que não atribuem qualquer valor ao jejum e aos que exageram em suas ênfases sobre o jejum. Acredito que Deus deseja nos despertar para a compreensão e prática deste princípio, que sem dúvida é uma ferramenta poderosa para o cristão. A Bíblia não estabelece regras rígidas sobre quando jejuar ou que tipo de jejum praticar. Isso é algo pessoal de cada um. No entanto, a prática do jejum, além de ser uma recomendação bíblica, carrega consigo alguns princípios que devem ser compreendidos e seguidos. O jejum, como descobrimos, é uma prática voluntária de abstinência de alimentos, uma forma de sacrifício que demonstra nosso amor e devoção a Deus. Não é um mandamento, mas é visto como uma prática normal do cristão, uma maneira de se humilhar diante do Senhor, de buscar a sua face, alinhar o seu espírito com o dele. A Bíblia nos apresenta 3 tipos de jejum. O primeiro é o jejum normal, que envolve a abstinência de todos os alimentos, mas permite a ingestão de água. Este é o tipo de jejum mais convencional e comumente praticado. O segundo tipo é o jejum total, que envolve a abstinência completa de alimentos e água. Este é um dos jejuns mais sérios e deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo. Um exemplo de jejum total na Bíblia foi quando a rainha Esté convocou um jejum entre o povo judeu antes dela falar com o rei da Pérsia para salvar o povo. O terceiro tipo é o jejum parcial, que envolve a eliminação de apenas alguns alimentos da dieta, comendo de forma mais simples. Um exemplo de jejum parcial na Bíblia é quando Daniel jejuou durante 3 semanas antes de receber uma visão sobre o futuro. O jejum serve para várias finalidades. A razão principal para jejuar é para ficar mais próximo de Deus, ter mais intimidade com o Senhor. O jejum também ajuda a fortalecer a disciplina, o autocontrole, que são elementos importantes para uma vida cristã. Além disso, o jejum pode ser uma forma de buscar orientação e direção de Deus em momentos de decisão importante. O jejum também pode ser uma maneira de mostrar tristeza e arrependimento. Quando o povo de Nínive ouviu a mensagem do profeta Jonas, se arrependeram e foi proclamado um jejum para pedir perdão ao Senhor e consertar as coisas. Em resumo, o jejum é uma prática espiritual que tem o potencial de transformar vidas. Ele nos ajuda a nos aproximar do Senhor e a buscar a sua orientação, a desenvolver autocontrole, a buscar a libertação e a experimentar milagres. É uma jornada de autodescoberta, renovação e crescimento espiritual de milhões de pessoas ao redor do mundo. No Antigo Testamento, conforme a lei de Moisés, os judeus tinham apenas um dia de jejum estabelecido, o dia da expiação, como está em Levítico capítulo 23 e o versículo 27. Esse dia também era conhecido como
o dia do jejum. O apóstolo Paulo também se referiu ao jejum, como está lá em Atos capítulo 27, o versículo 9. No entanto, em todo o Antigo e Novo Testamento não existe uma única ordem para jejuar. Apesar disso, mesmo sem um mandamento explícito para essa prática, a Bíblia está repleta de referências ao jejum. Ela menciona não apenas pessoas que jejuaram e como o fizeram, mas também sugere que nós também deveríamos jejuar e nos orienta sobre a maneira correta de fazê-lo. Alguns falharam gravemente ao afirmar que, por não haver uma ordem específica para o jejum, não deveríamos jejuar. No entanto, quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, é inegável que ele esperava que jejuássemos. No texto sagrado, ele deixou isso muito claro. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Palavras de Jesus, em Mateus capítulo 6, dos versículos 16 ao 18. Embora Jesus não esteja ordenando o jejum, suas palavras revelam que ele esperava que nós praticássemos o jejum. Ele até nos instruiu sobre a motivação correta que deveríamos ter ao jejuar. Quando ele disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, ele nos mostrou que essa prática produz resultados. Algumas pessoas afirmam que se as epístolas não mencionam o jejum, então ele não é importante, e desprezam o ensino de Jesus sobre o jejum. Isso é um erro. Jesus não veio para ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Ele veio para instituir a nova aliança, e todos os seus ensinos apontavam para as práticas dos cidadãos do reino de Deus. Quando estava prestes a ser elevado aos céus, ele ordenou aos seus apóstolos que ensinassem as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado, inclusive a maneira correta de jejuar. O próprio Jesus praticou o jejum. E lemos em Atos dos Apóstolos que os líderes da igreja também o faziam. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. Portanto, o jejum deve fazer parte de nossas vidas, a ser praticado de forma equilibrada, de acordo com o ensino da palavra de Deus. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto, e muitas vezes ficava sem comer, quer por falta de tempo ministrando ao povo, ou por passar as noites só orando sem comer, devemos reconhecer que ele e seus discípulos não observavam o jejum dos judeus de seus dias, com exceção do dia da expiação. Era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana. Está lá em Lucas capítulo 18 e o versículo 12. Mas Jesus e seus discípulos não o faziam. Aliás, chegaram a questionar Jesus sobre isso. Disseram-lhes eles: os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está eles com o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Lucas capítulo 5, versículos do 33 ao 35. O Senhor Jesus mostrou não ser contra o jejum e disse que depois que ele fosse tirado do convívio direto com os discípulos, quando ele voltasse ao céu, eles haveriam de jejuar. No entanto,
Ele deixou bem claro que a prática do jejum, nos moldes do que havia em seus dias, não era o que Deus esperava. A motivação estava errada. As pessoas jejuavam para provar sua religiosidade e a sua espiritualidade, e Jesus ensinou a fazê-lo em secreto, sem alarde. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Lembre-se disso. Isso aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar: por que jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Está lá em Isaías capítulo 58, versículo 3, a parte A. E a resposta de Deus foi taxativa, de que eles estavam jejuando de maneira errada. O texto diz: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isaías 58, versículo 3, a parte B, e o verso 4. Por outro lado, o versículo está afirmando que, se observado de forma correta, Deus atentaria para isto e a voz do povo seria ouvida. O jejum não fará Deus ser mais gentil ou compassivo comigo ou com você. Ele está diretamente ligado a nós, a nossa necessidade de superar as barreiras e limitações da carne. O jejum tornará nosso espírito mais atento, porque mortifica a carne e aflige nossa alma. Acredito que o propósito principal do jejum é mortificar a carne, o que nos torna mais suscetíveis ao Espírito Santo. Existem outros benefícios que decorrerão disso, mas essa é a essência do jejum. Alguns pensam que o jejum é uma varinha mágica que resolve as coisas por si só, mas não podemos ter o foco errado. Quando jejuamos, não devemos acreditar no jejum, mas em Deus. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através dessa prática estamos liberando nosso espírito na disputada batalha contra a carne. E é por isso que algumas coisas acontecem. Por exemplo, a fé é do espírito e não da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando nossa fé para se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, como está em Mateus 17, 21, ele não limitou o problema apenas a isso, mas falou sobre a falta de fé como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. Como está em Mateus, capítulo 17, versículos do 19 ao 20. O que nos dá vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a autoridade do seu nome. O jejum em si não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece, tornando-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Mas apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de outros motivos para a prática do jejum. Por exemplo, no Antigo Testamento encontramos diferentes propósitos para o jejum. Entre eles, a consagração. O voto do nazireu envolvia a abstinência, jejum de certos tipos de alimentos. Você pode conferir isso no livro de Números, capítulo 6, versículos 3 e o 4. Outro fator, arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuando em Mispa, como sinal de arrependimento de seus pecados. A Bíblia mostra isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, o versículo 6, e em Neemias, capítulo 9, o versículo 11. No luto, a Bíblia fala, por exemplo, que Davi jejuou em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas e depois pela morte de Abner, como está registrado em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e no capítulo 3 e o verso 35. Outro fator importante para o jejum é a preparação para a batalha espiritual.
Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio da oração e do jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. Está em Mateus, capítulo 17 e o versículo 21. E lembre-se, a duração de um jejum não é determinada pela Bíblia. Portanto, cada pessoa tem a liberdade de decidir quando, como e por quanto tempo vai jejuar. Existem diversos exemplos de jejuns de diferentes durações nas Escrituras. Por exemplo, de um dia, o jejum da expiação levava 3 dias. O jejum realizado por Esté, como está registrado em Esté 4:16 e por Paulo em Atos capítulo 9, o versículo 9, foi de 7 dias. Houve também jejum em luto pela morte de Saul, como está em 1 Samuel capítulo 31 e o versículo 13, que foi de 14 dias. A Bíblia menciona Moisés em Êxodo 34, 28 e Elias em 1 Reis 19 e o versículo 8, jejuando por períodos de 40 dias. No entanto, é importante destacar que eles estavam em condições especiais sob a influência sobrenatural de Deus. Moisés nem sequer bebeu água durante esses 40 dias, o que é humanamente impossível, mas ele foi envolvido pela glória de Deus. O mesmo aconteceu com o profeta Elias, que caminhou 40 dias com a força do alimento que o anjo lhe trouxe. Agora detalhe, se você tem algum problema de saúde, antes de jejuar, converse com o seu médico. E aí, você já jejuou? Aprendeu agora o que de fato é o jejum bíblico? Deixe aqui abaixo do vídeo o seu comentário e a sua experiência se já jejuou ou pretende iniciar na prática do jejum. Um grande abraço e se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificações e deixe o seu like e até o nosso próximo encontro.